Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal, A Saúde da Mulher na sua maior versão. E hoje eu estou muito feliz porque eu consegui um tempinho na agenda dela. Eu vou entrevistar a Gabriela Ghedini. Ela é, gente, a nutricionista das estrelas, tá? Então, ela é a nutricionista da Cláudia Raia, Isabelle Drummond, é a minha nutricionista. Ela é uma graça, é uma menina linda, simpática. Ela tem vários programas aí de transforme-se, emagrecimento, que a gente vai conversar um pouquinho. E bem-vinda, Gabi, tudo bem? Ai, Paulinha, obrigada. Que delícia esse convite, não é? Muito gostoso receber esse bate-papo, que vai ser um assunto que me encanta, sim. Falando você como uma ginecologista, sendo a minha médica, inclusive, também, e falar sobre um assunto que são as mulheres, né? A saúde da mulher como um todo, que é o que me encanta muito. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Que hoje em dia, né, Gabi, acho que sempre foi, mas eu acho que hoje a gente tem uma consciência talvez um pouco maior. A gente sabe que a nutrição, né, ela é o pilar para a saúde de todas as formas possíveis, né? Então, feminina, masculina, mas a gente vê, né, que aquela famosa frase, a gente é o que a gente come, é isso mesmo, né? Não adianta nada, a gente às vezes tem a pessoa faz um monte de tratamento, né? A gente até estava falando aqui um pouquinho de estética, ela faz toma um monte de remédio, faz exercício, mas não cuida da dieta, a gente sabe que acaba não tendo o mesmo resultado, né? E antes da gente falar um pouquinho assim sobre as várias fases da vida, como os suplementos, nutrição, eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim, quem é a Gabriela Ghedini e por que você escolheu a nutrição? Ai, que linda! Eu sou nutricionista, formada há 17 anos. Eu sempre fui para a parte clínica. A parte clínica e consultório me encanta muito. Só que ao longo desses 17 anos de experiência, eu fui indo para um outro lado da nutrição, que na verdade eu até brinco muitas vezes aqui em consultório com os pacientes. Eu falo que a nutrição, ela me escolheu e não eu, na verdade, escolhi ser nutricionista. Muito doido falar isso, né? Você fala, como assim, Gabi? Você prestou uma faculdade de nutrição, você que escolheu. Mas eu falo isso num tom de brincadeira para entender que eu acho que a nutrição acabou me escolhendo para que eu pudesse, por algum motivo, cuidar das pessoas como um todo. Porque o meu acompanhamento, eu vou um pouco além. Então, lógico que a parte da alimentação, como nutricionista, é extremamente importante, sem dúvidas, que é o que a gente vai conversar hoje, mas eu gosto de ter um olhar como profissional, um olhar 360 dentro da saúde do paciente. O que eu mais gosto de trabalhar é sobre energia das pessoas. E energia essa que remete também via dos alimentos, né? Então, não adianta eu falar sobre uma mudança alimentar, uma mudança de comportamento, ter saúde, ter uma forma física melhor, né? Se a gente não falar de energia, em primeiro lugar. Então, ao longo desses 17 anos, eu fui tendo um olhar de como que eu poderia cuidar do meu paciente e conseguindo inserir outros tipos de cuidado, né? Além da alimentação, porque eu via que só a alimentação por si só, assim, você consegue ter resultados sem dúvidas, a questão não é essa, mas o que eu posso fazer além disso, né? Cuidar da saúde do meu paciente como um todo. Então, por isso que eu brinco, que eu falo às vezes para os pacientes, não me olhe com cara de nutricionista que passa dieta e emagrece, porque às vezes esse conceito que a gente tem de nutricionista, né? Sim. E sim, me olhe como uma cuidadora, é uma profissional que vai cuidar da sua saúde como um todo em vários outros sentidos. Então é isso que mais me encanta hoje no meu dia a dia, como ser uma profissional da área da saúde, além de nutricionista, é esse olhar, é esse cuidado e é o que eu consigo entrar ali na vida das pessoas e fazer tamanha diferença e transformação na energia, na vitalidade, sejam homens, sejam mulheres. Claro que 80% do meu público são mulheres, né? Querendo ou não, a gente acaba atraindo esse público, mas eu cuido dos homens também. Então isso foi me encantando, me especializar nessa saúde da mulher como um todo, cuidar da vitalidade, de viver cada vez melhor, ter qualidade de vida.
Então, é isso que a Gabi faz. E é isso mesmo, porque nem sempre, na verdade, a gente vai buscar uma nutricionista para emagrecer, né? Eu acho que esse conceito, hoje em dia, ele já não existe mais, né? Você vai para buscar uma qualidade de vida melhor, né? E aqui, até falando, né, no nosso contexto, né? Assim, a gente tem as diferentes fases, né, de vida que a mulher passa, e em cada fase dela, a gente sabe que devem haver cuidados diferentes, né? Então, eu vou pedir para você começar um pouquinho, puxando um pouquinho aqui para o meu lado, que são as tentantes, né? Então, hoje em dia, esse termo tentante, ele inclusive é um termo novo, um pouco, acho que consagrado pelo uso, né? Com certeza, né? Porque uma vez eu postei alguma coisa sobre tentante e fizeram um comentário, mas esse termo não existe, daí todo mundo ficou meio bravo como não existe, que não sabia, mas ele é realmente foi consagrado pelo uso, né? E as tentantes, cada vez mais, elas buscam se preparar antes, né? Antes de tentar engravidar, antes da FIV, antes de todos os tratamentos, né? A gente sabe cada vez mais que existem os cuidados pré-tentativa de engravidar. E hoje em dia, assim, quais são os principais, no teu ponto de vista, Gabi, quando uma paciente te procura falar, eu vou fazer uma FIV, eu vou tentar engravidar, como que você aborda essa paciente? Primeiro que eu acho incrível, e assim, eu sei que a gente tem muito a conquistar ainda, você deve perceber isso muito das suas pacientes também, né, Paulinha? Se essa procura, que a gente tem a evoluir muito ainda nessa procura, nesse trabalho preventivo, né, nesse trabalho pré, porque muitas vezes, às vezes as mulheres chegam assim já no limite do limite, né, do tempo, e às vezes eu falo, isso é incrível, é sensacional quando a mulher chega num cuidado para você fazer esse pré, né, esse tentante, né, de uma forma eficaz. Então, assim, o que eu sempre trabalho nessas mulheres? Primeiro, quando eu falo em um processo de desinflamar o seu corpo, eu estou falando em um processo que vai remeter a vários benefícios para a sua saúde como um todo, em qualquer fase da vida da mulher. Então, eu, Gabi, sempre vou por um conceito de, independente da necessidade da paciente, da mulher, seja para engravidar, seja na gestação, seja pós-parto, seja depois menopausa, qualquer fase da mulher, um processo de desinflamação do corpo. Quando eu trabalho com uma alimentação que vai desinflamar o seu corpo, eu protejo essa paciente, favoreço essa paciente a tudo fluir de uma forma completamente diferente e muito melhor, né? Quando a pessoa, quando a mulher quer engravidar, né, que ela tá ali tentando, a gente precisa procurar deixar esse corpo o máximo que a gente puder menos desinflamado, né, tirar essa inflamação do corpo. E estar inflamada não significa estar acima do peso, tá? Que é muito, às vezes as pessoas confundem, né? Que foi até o que você comentou agora há pouco, você falou, nutricionista não é só para quem quer emagrecer. E é verdade. Então, desinflamar o corpo é para magra que precisa ganhar massa muscular, para magra que está um pouco desnutrida, é para quem está em sobrepeso, é para quem... Enfim, a inflamação, ela acontece no nosso interno de corpo. E isso é muito visível de perceber pela pele da mulher, né? Eu falo que a pele é a melhor forma de externar tudo que está no seu interno de corpo. E principalmente o que tem de inflamação no seu interno de corpo. Isso é fácil às vezes da gente identificar olhando a nossa pele, a gente se autoanalisando. Quem quiser pode até fazer agora essa autoanálise. De olhar a pele e ver o aspecto da pele, se ela está com uma pele grossa, uma pele, principalmente as pernocas, mulherada que olha as pernocas, se tem aquele aspecto de casca de mexerica. Eu adoro falar casca de mexerica. Dermatos usam um termo de casca de laranja. Só que eu acho que casca de laranja é muito lisinha. A mexerica a mexerica é pior, com certeza. Assusta um pouco mais. Tipo mexerica pocã, aquela bem assim celulitosa. Sabe? Então, essa inflamação da pele, da celulite, imagine que se sua pele está nessa inflamação, nessa celulite, com certeza o seu interno de corpo está igualzinho ou pior. Dentro tá até pior, muitas vezes, porque é o ponto de estar indo para a pele. Então, imagine que essa inflamação da pele é o seu interno de corpo e, principalmente, essa inflamação ela é causada por fatores de estresse aumentados dentro do nosso corpo e relacionado a déficit de energia. Que energia? Vitalidade.
E aí tudo acaba cruzando e se fechando. Muitas vezes, quando a gente vê essa inflamação de pele, é batata. Você pode perguntar para a paciente: você está cansada? Você está indisposta? Está com queda de cabelo? Está dormindo mal? Está acordando zero? Está insegura? É um ciclo vicioso de falta de energia. E tudo isso cria um estresse gigantesco no seu interno de corpo, essa falta de energia, e acaba indo para a pele. Né? Então, por isso que eu brinco com os pacientes que o corpo fala. Né? A gente analisa o corpo aqui para fora e o corpo fala. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, lógico, com quem está tentando engravidar, é desinflamar esse corpo, porque diminuindo essa inflamação, eu favoreço 3 vezes mais a chance do engravidar, da fertilidade. Claro que assim, tem as suas, né, como você como médica, tem as suas dificuldades, com certeza, fisiológicas, hormonais, genéticas, tudo e mais um pouco, só que a alimentação também associada a esse tipo de tratamento, ela é muito benéfica. Né? Quais seriam os alimentos assim proibidos, Gabi? Como que você começa a falar, ó, vamos tirar isso, e o que você costuma colocar no início, assim, suplemento ou até alimentar mesmo para elas? Sim. Ó, o que eu falo assim para evitar ao máximo, não que seja proibido, porque essa questão, Paulinha, do alimento, esse alimento não pode, esse alimento faz mal, esse alimento faz bem. Tudo depende muito a frequência e a forma com que é consumido esse alimento. Então, e principalmente quando a gente fala de rotina, né? Então, o açúcar, ele é fator número 1 para que ele prejudique e que ele piore, sim, muito o processo de inflamação dentro do nosso corpo. O açúcar é o número 1, assim, disparado de todas as situações. Só que aí tudo vai depender do consumo desse açúcar. Lógico que a gente fala, quanto menos, melhor? Sim, sem dúvidas. Quanto mais você preferir consumir esse açúcar de outras formas naturais, melhor. Mas vai depender do tipo de paciente que está na nossa frente ali no dia a dia. Se eu vir e falo para uma paciente que consome açúcar todos os dias, aquela mulher que chega, Gabi, eu preciso todos os dias de um docinho porque eu não vivo sem, porque eu não consigo fazer nenhuma dieta se corta o açúcar, eu não vou virar para ela no minuto zero e falar, olha, você vai, a partir de agora é zero açúcar. Nunca mais, né? Nunca mais. Imagina, ela vai se matar, né? Ela vai se jogar do 20º andar. Então, tudo depende com quem a gente está conversando. Mas o que eu sempre peço? Que na rotina, que evite ao máximo desses alimentos que são vindos ali da energia de um açúcar, né? E lógico que quando eu acabo abastecendo muito bem a minha mulher energeticamente, ou seja, quando eu tenho um bom equilíbrio de uma alimentação, da hora que você acorda até a hora que você dorme, ela consumindo tudo na quantidade certa, na qualidade certa. Junto eu analiso fisiologicamente de que ela está bem abastecida de todas as vitaminas, de todos os minerais, olhando em conjunto os exames de sangue, garantindo com que ela, na medida do possível, tenha uma boa qualidade do sono, um bom equilíbrio da microbiota intestinal, ela tem uma boa hidratação, tem ou não tem nível de atividade física, tudo isso garante, eu como profissional, que ela tenha um bom aporte energético. Eu garantindo esse aporte energético, pode ter certeza que o açúcar, até essa vontade do açúcar, vai aliviar demais. E ela consegue ir retirando parcialmente, ou às vezes até de uma hora para outra, o açúcar da alimentação. Então, o açúcar é número 1. Associado a esse açúcar, ele não é só vindo de doces, açúcar branco refinado. A farinha também é um ponto extremamente importante, porque a farinha, o carboidrato, ele vira açúcar. Então a gente tem que escolher o melhor tipo de farinha, o melhor tipo de carboidrato a ser trabalhado. Mas isso tudo é a qualidade e principalmente a quantidade a ser trabalhada. Eu gosto muito de trabalhar numa alimentação que desinflame o corpo da paciente. Eu gosto de trabalhar muito com açúcar da fruta. Então a fruta é uma excelente fonte de carboidrato, é a frutose. A gente sabe desde pequena, né? Quando a gente vai crescendo, que a gente vai tendo introdução alimentar, que a gente já coloca frutinha ali para consumir, tem todo... Então a gente sabe da importância da fruta. Só que lógico que não é porque é fruta que pode se comer à vontade, porque é açúcar, né? Sim. Por mais que seja açúcar da fruta, é um açúcar. Então ele pode também elevar a glicose, a insulina do nosso sangue. Então ela também tem que ser consumida de forma controlada. Outra forma de carboidrato que eu gosto muito de usar é o farelo de aveia.
que ele é incrível, incrível, assim, excelente fonte de carbo e fibra também. E aí você acaba optando, preferir, né, lógico, de preferência ali o arroz integral ao invés do arroz branco. Você faz algumas substituições inteligentes, tá? Optando também, muitas vezes dependendo da paciente, pelos tubérculos, que é batata, mandioca, mandioquinha, batata doce ou batata inglesa, batata comum, que ai, Gabi, não tem que ser a batata doce. Eu sempre escuto dizer que em dieta tem que ser a batata doce. Gente, não tem tanta diferença assim. Não tem uma diferença significativa da batata doce para batata inglesa. Então, assim, tá tudo certo, né? O povo O tem que a gente medo da precisa batata, mas tá vendo, gente? Óbvio que não vai comer só é batata, né? Mas você pode, né? Não, é só não exatamente. fritar, né? Não ser aquela batata frita, né? Exato. Maravilhoso. Exatamente. E Então, a essa carne forma de vermelha, carboidrato é muito Gabi? importante. A carne A carne vermelha. vermelha, sim, ó, desde que em doses controladas não existe problema algum, mesmo porque a gente entra num dilema também com as tentantes. Porque o aporte de ferro é extremamente importante para esse momento de preparação para uma futura gestação e até favorecendo a fertilidade. E é impressionante, você também deve lidar bastante com isso, né, Paulinha? Até às vezes nos nossos pacientes a gente observa muito isso. A deficiência de ferro, a predisposição para anemia, o que assim é gigantesco na mulherada. É, Então, é quase justamente pela geral, né? absorção, né? É quase geral, assim, é impressionante o estoque de ferro que vem baixinho e a importância que é, assim, dessa mulher ter um bom aporte, um bom estoque de ferro no organismo, para que se tenha uma boa chance aí, uma boa fertilidade, uma melhora na fertilidade. Então, a carne vermelha, ela é número um de absorção desse De estoque de ferro. ferro, né? Então, a gente entra num dilema. O que eu sempre acabo orientando as minhas pacientes? Não deixe de consumir a carne vermelha, claro que não todo dia, mas ao mesmo tempo dando preferência para carnes magras, né? De preferência, carnes magras. Mas que ela tenha que fazer uma variedade entre carne vermelha, frango, peixe, ovo, outros tipos de proteína. Mas é um dilema que a gente fica. Ah, para atingir o aporte de ferro, eu posso comer folhas verdes escuras? Até pode. Só que a biodisponibilidade desse ferro, né, das folhas verdes escuras, é muito inferior. O que significa biodisponibilidade? É a absorção desse ferro dentro do nosso corpo, né? Então, muitas vezes as folhas verdes escuras, elas têm uma grande quantidade de ferro, sim, assim como a carne vermelha. Só que a absorção das folhas verdes escuras é muito inferior. E a carne vermelha, sim, realmente a absorção é muito melhor. O que a gente acaba pedindo sempre é para evitar carnes gordas, né, que a gente chama, né, optar por mais carnes magras, né, até porque a gordura também é outro ingrediente que a gente tem que optar um controle um pouco maior nesse período de tentativas de tratamento para gravidez, né, então é um ponto bem importante. Eu sei que é um pouquinho polêmico isso, mas assim, vamos ver se eu entendi. Seria assim, uma dieta mais low carb, né, que a gente fala, mas não necessariamente cetogênica, né, nesses casos. Assim, qual é a sua opinião, assim, dessas cetogênicas, jejum intermitente, assim, como que tá isso hoje em dia? E qual que é, assim, o que a Gabi pensa disso? É bem polêmico isso, porque, enfim, a gente vê um monte de gente partindo por essas estratégias, né? Mas assim, essa questão da cetogênica, existem vários modelos, assim, opções para você partir para uma cetogênica. Tanto que, assim, a cetogênica mais tradicional que se fala é quando você coloca uma carga maior de gordura, né, para o consumo, e aí você evita ali os carboidratos, porque nem fruta corta na cetogênica praticamente, aí você fica mais com a fonte energética da gordura. Eu não sou tão a favor desse tipo de estratégia, tá, Paulinha? Porém, muitas vezes eu consigo submeter o meu paciente a uma dieta cetogênica com fruta. É só eu controlar a quantidade dessa fruta. E poucos sabem trabalhar com esse controle da fruta e saber que eu consigo induzir meu paciente a cetogênica, né, no processo de cetose com a fruta. E o resultado é incrível, tanto que a desinflamação do corpo por uma cetose
é muito bacana. É bem, assim, o resultado é bem positivo. Num período curto de tempo, a paciente tem uma baita mudança. Você desincha, você desinflama a pele. É maravilhoso, é perfeito. E não necessariamente eu preciso cortar a energia, por exemplo, vindo das frutas. Pelo menos a cetogênica que eu gosto de praticar, tá? Mas a cetogênica que mais a gente escuta falar por aí afora é fonte de gordura pura. Tá? Pura, né? É Isso eu já não muito gosto radical, né? Até porque, assim, Muito. falando aqui no nosso objetivo, né, de tentantes, né, principalmente depois nas Sim. gestantes, acaba que você não faz muito sentido, né? Você tem que preparar, né, a Exatamente. tentante para gestação, É. né? E não é dessa forma, né? Não, e até como a gente estava falando, né, Paulinha, a tentante, assim, é o que a gente falou agora. Essa mulher, ela já chega, assim, 90% dos casos, elas já chegam super fadigadas, super sem energia, com ferro baixo, faltando energia no corpo. Como é que eu vou partir para uma estratégia que vai tirar essa energia? Entende? Pelo contrário, eu tenho que fazer uma estratégia alimentar que ela tenha energia e que ao mesmo tempo ela consiga voltar à forma física, se desinflamar, se desinchar. A mesma coisa é o jejum intermitente. Às vezes tem gente que me escuta no dia a dia nas redes sociais e fala: mas Gabi, você não é a favor do jejum intermitente. Não é que eu sou a favor. Depende, você vai conseguir sustentar como uma estratégia, como estilo de vida? É uma questão. Não, mas é porque o jejum intermitente me deu resultado. Não, qualquer estratégia que você faça, do que você não vinha fazendo, e que você tenha constância, ela vai te dar resultado, concorda? Porque vai ser o menos pior dentro do que você não vinha fazendo. Agora, o jejum intermitente, se eu tô com essa mulher, se a mesma mulher que a gente tá falando, sem energia, sem disposição, com tudo abaixo, todas as vitaminas minerais, ferro, B12, tudo abaixo no exame de sangue, ela tá esgotada energeticamente. Eu vou tirar mais energia dela, deixando ela comer ali numa janela de 16, 18 horas, sei lá quantas horas, ao acordar, né, ou durante o dia. Por quê? Porque o alimento, ele é fonte energética. Eu brinco que o alimento é a gasolina do nosso carro. O carro não anda sem gasolina, o nosso corpo não anda sem alimento. Então a gente precisa dessa energia, né? Então eu acho que não é que eu seja contra, mas é que dentro do público que eu acabo recebendo, aqui do consultório das mulheres, isso acaba não se encaixando. Ainda mais foi o que você falou no período onde ela está tentando ali uma gestação, onde o corpo dela precisa estar bem restabelecido de energia, até para preparar e sustentar depois na gestação. Não adianta ela começar aqui e depois lá, outro choque. Não, ela tem que seguir esse modelo desse estilo de vida, né? Que é isso que eu tento implantar aqui na cabeça dos pacientes. É um estilo de vida, não é um momento, né? E assim, já puxando o gancho para a gestação, né? Porque agora acho que todos os holofotes da gestação ficaram aí o ano passado, né? Sobre a Cláudia Raia, você cuidou dela, né? Assim, realmente, né? Você vê hoje em dia como uma mulher que cuida da saúde, né? Desde sempre, que foi o caso dela, ela pode sim engravidar, né? Acima dos 55 anos, 50 anos, e ela provou, né? Mas é óbvio que, né, a gente tem que ter alguns cuidados daí um pouquinho diferentes na gravidez, né? Isso de que come por 2, come por 3, acho que não existe mais, apesar de que a gente ainda vê um pouquinho por aí. Mas como que você aborda daí, assim, qual que é o aumento, o aporte que você costuma fazer daí na gestante? Ô Paulinho, eu até brinco que esse comer por 2, na verdade, é comer para 2 na qualidade. Então eu até brinco com os pacientes. E na responsabilidade, porque imagina, é uma fase tão especial, né, que a gente passa, que ali você está reproduzindo, você está carregando, né? É um momento tão especial que eu falo, é o momento mais incrível para a gente se preocupar e para a gente conseguir colocar ali o nosso estilo de vida, né, na gestação e melhorar nossos hábitos, né? Tanto que assim, já tem estudos demonstrando até essa importância da vida intrauterina, né? Assim, que o bebê já sente, né? Ele já sente esse momento, ele já sente energeticamente, ele sente o seu nível de estresse, ele sente o seu estilo de vida, e aí tá como a nossa responsabilidade como mães nesse momento da gestação, o que a gente gostaria também de passar, né, dos nossos filhos. Então isso, apesar de ser nutricionista, mas eu abordo muito um pouquinho fora esse assunto também da alimentação e puxo para essa importância do que a gente está ali passando para o bebê desde a vida intrauterina. Então é o melhor momento para a gente se preocupar em dose dupla, né, de responsabilidade, sem neurose, lógico, mas a fim de querer garantir uma gestação muito boa, passando melhor para o seu bebê
principalmente também que eu vejo muito para a saúde mental de uma mãe. E a alimentação, o nosso estilo de vida, ele está totalmente ligado com a nossa saúde mental. Então, o que eu quero dizer? Quanto melhor um corpo, quanto mais eu tenho um corpo desinflamado, quanto mais em forma eu estou, mais equilibrada eu estou na minha saúde mental. E a gente já sabe, né, Paulinha, que a gestação é um momento de conflitos, de novidades, de surpresas, de inseguranças, enfim, né? Um boom hormonal. né? Ainda mais primeira viagem, né? Enfim, tem várias questões. Isso já é um fator de estresse, por mais prazeroso que é a sensação de estar grávida, né? De ser mãe, que isso é incrível. Mas tudo isso acontece, esse fator de estresse. Então, é essa importância que eu jogo para minha grávida, para ela se cuidar ainda mais e ter essa responsabilidade de querer passar esse momento com a saúde super bem do seu bebê e também com a saúde mental dessa mãe durante a gestação, garantido que até depois lá na frente ela vai ter no pós-parto uma saúde mental em equilíbrio. Só que o que eu peço sempre? Para que se tenha esse acompanhamento na gestação, tanto que eu acompanho as grávidas mês a mês ali na gestação, controlando a alimentação, essa questão do peso até, do ganho, do aumento, o que a gente faz? Isso vai depender muito de como foi o estado pré-gestacional. Exato. E por extremamente importante, se todas as grávidas tivessem essa consciência e essa noção, né, esse conhecimento de se cuidar antes da gestação, seria tão incrível, seria tão especial, porque o trabalho, eu sempre gosto de falar que um prédio a gente não constrói da noite para o dia, né? Um corpo de uma grávida, a gente não constrói de uma noite para o dia. Dá para melhorar? Dá. Ai, Gabi, socorro, engravidei agora e eu não estava me cuidando. Posso começar a me cuidar? Pode, deve. Mas se pudesse, né, isso feito passo a passo, na verdade a gente sempre deve se cuidar, né? Porque a gente tem obrigação de cuidar da nossa saúde. Mas então, se a gente puder levar esse conhecimento para que as pessoas se cuidem antes da gestação, você tem a chance de passar por uma gestação 1000 vezes melhor, né? Em qualidade de vida, né? E em complicações obstétricas, né? Que é o que a gente sempre tenta fazer, né? Eu sempre tento, antes de fazer a transferência para as minhas pacientes, introduzir, né, essas mudanças comportamentais, dietéticas, porque isso, se você realmente engravida, né, com uma dieta errada, muito acima do peso, com muito estresse, né? E de todas as formas possíveis de estresse, aí o risco de uma pré-eclâmpsia, né, de uma diabetes gestacional, trabalho de parto prematuro, aumento de infecções urinárias. Então, assim, tem todas as complicações obstétricas, elas também estão associadas, né, com o pré-gestação, né, como você estava antes de engravidar. Existem exceções, mas na maioria das vezes, né, a gente tem aí os fatores de risco já anteriores, né? E até a questão hormonal, né? Tudo isso foi como você comentou, Paulinha, já predispõe, né? Então a gente já sabe dessa situação. Então por que a gente vai favorecer para o pior, né? Então eu sempre gosto de trabalhar nesse sentido aqui da mente e do comportamento para que a grávida tenha essa responsabilidade, né? De se cuidar e se cuidar muito durante a gestação, né? Uma coisa que é muito assim, que é uma coisa tão simples da gente ter, que é a água, né? A hidratação. E às vezes até as pessoas ficam, não, porque na gestação eu faço muito xixi o tempo todo, até depois de um certo trimestre de gestação, que dá mais vontade de fazer xixi. Daí elas não tomam água, isso é verdade. É isso. Eu vejo muito isso nas grávidas aqui no dia a dia. Paulinho, você também deve sentir isso, né? Sim, pelo amor de Deus, é o contrário, né? Que é o que eu falo. Não, vai passar, né? Mas não importa quantas vezes você vá no banheiro, mas tem que tomar água, né? Na gravidez, então. É isso. Exato. É isso. E eu brinco com a mulherada, eu falo, você tem que tomar água até fazer xixi na calcinha. Literalmente assim, porque é bastante água que a gente precisa, e a água é o fator mais poderoso que se tem para produzir leite. Não existe nada melhor do que para produzir leite que não seja a água. Claro, tem fator da energia, da desinflamação, ou seja, até tudo isso é importante, né? O aporte energético da gestação, para garantir que lá pós-parto, na amamentação, você consiga ter uma boa produção de leite. E, inclusive, a gente sabe o quanto está relacionado, né, Paulinha, essa questão da produção de leite com o fator estresse, com a saúde mental, né, com o estresse emocional psicológico. E quanto mais a gente construir essa saúde mental que a gente estava falando agora durante a gestação,
mais eu consigo garantir que você tenha um pós-parto impecável, uma boa produção de leite, né? Às vezes existem alguns mitos tão antigos, né? Ai, toma cerveja preta porque aumenta leite. Ai, come canjica que você produz leite. Falo, meu Deus do céu, não! Dá pra gente produzir água de uma forma bem mais saudável. E mais fácil, né? Mais acessível. Exatamente, exatamente. E, bom, Gabi, daí a gente chega acho que na fase mais complicada eu não digo, né? Mas talvez mais desafiadora da mulher, que é a menopausa, né? Então, a gente cada vez mais tem falado sobre a menopausa, realmente, porque as mulheres elas têm vivido uma boa parte da vida útil na menopausa, né, que era algo que não acontecia antes, né? Então a gente tem aí mulheres ativas em todos os campos de trabalho, sexualmente ativas, com filhos, né, já na menopausa, né, até engravidando, né, pós-menopausa, e a gente sabe que existem algumas mudanças que são inevitáveis, né, então eu acho que você deve sentir da mesma forma que eu no seu consultório, né, assim, essas comparações, doutor, antes eu era assim, agora eu não consigo mais, né, voltar ao meu corpo, ou eu mudei muito, assim, a forma como que eu comia, e eu mesmo reduzindo eu não emagreço, né, então, assim, é difícil você realmente explicar, né, que é um momento diferente, né, mas que a gente também pode, né, tomar alguns cuidados e passar da melhor forma possível, né, então, como é que você lida aí com esse momento com as suas meninas? Sim, e é uma preocupação, né? Porque acho que existia tempos atrás, assim, muitos anos atrás, que até escutei isso uma vez de uma paciente, eu falei, não, porque a minha ginecologista comentou que assim que eu entrar na menopausa, que é para eu ficar assim ciente, é garantido que eu vou engordar de no mínimo de 5 a 15 quilos. Eu falei, quê? Meu Deus, né? Assim? Falei, gente, que mundo, né? Não, isso aí caiu por terra. Tanto que assim, o que as mulheres precisam aprender, entender cada vez mais, o poder que a alimentação tem dentro do nosso corpo. O que o alimento faz dentro do nosso corpo? O alimento, ele é literalmente um remédio dentro do nosso corpo. O que eu quero dizer? Se você tem uma boa alimentação, se você sabe escolher a qualidade certa desses alimentos, a quantidade certa, principalmente na sua rotina, da hora que você acorda, da hora que você dorme, é tão poderoso o efeito que esse alimento chamado, que eu falo que é o remédio no nosso corpo que ele faz, que ele consegue sim transformar você, mesmo em fases climatério e menopausa. Mas, para isso que a gente precisa de uma responsabilidade, de saber dessa importância e saber que já que tem uma alteração hormonal nesse momento, é aí que a gente precisa ser mais ali responsável na constância dos bons hábitos e de repente coisas que você achava, não, mas isso aqui não. A gente tem que trazer a responsabilidade para jogo, né? Mais disciplina, porque né, Gabi? Acho que tem que aumentar disciplina. Ainda mais, né, a disciplina, né? Exatamente. Por quê? Porque já tem alteração hormonal. Então, é aí que a gente não pode ficar brincando, né? Então, às vezes, tanto que às vezes até paciente que sente pra caramba, porque, exemplo, tá? Bebida alcoólica. Eu bebo meu vinhozinho sexta, sábado e domingo. Não, Gabi, é sexta, sábado e domingo, socialmente. Mas se você parar pra pensar, são 3 vezes na semana. A semana tem 7 dias, é quase metade da semana. Antes da menopausa, poderia nem causar tamanho prejuízo assim, 3 vezes na semana, né? Sexta, sábado e domingo, essa bebida alcoólica. Hoje, já na menopausa, já é diferente. Então, de repente, ao invés de 3 vezes, você vai precisar reduzir para um momento. Ou para um momento e meio, para 2 momentos no máximo. Tem que ir dosando essa quantidade, né? Não tô querendo dizer que não pode, que nunca mais. Não, isso aí a gente não trabalha com esse termo nunca mais, não existe. Né? O que existe, sim, é o equilíbrio. Só que uma coisa que, assim, é fundamental, e eu falo isso para toda mulherada que eu cuido. Quanto mais idade a gente tem, eu falo, quanto mais velha a gente fica, mais responsabilidade a gente tem, porque a gente tem mais maturidade. E é isso que garante com que você tenha o resultado, mesmo em um estado ali na menopausa. Por quê? Porque você vai passar a ter uma rotina, você vai passar a ter a organização, o planejamento da sua alimentação. Então você consegue ficar bem sim, né? Mas aí tem 2 questões, né? Porque também tem a questão emocional, psicológica, né? Pra mulher aceitar isso. Ai, meu Deus, eu tô na menopausa, e agora? O que eu faço?
eu falo, gente, a mulher na menopausa, pelo menos é o que eu acho, Paulinha, me corrija se eu estiver enganada, é o melhor momento para fazer o ajuste hormonal da Sim. mulher, né? Ela fazendo uma boa reposição, né, a orientação médica, tudo certinho, e uma excelente alimentação também, tá tudo certo. É só ela trazer a responsabilidade realmente do que a gente falou agora da disciplina, né, da constância, fazer atividade física, muitas vezes aumentar a unidade física, e também não indo para aquele conceito que é o que eu vejo muito nas mulheres, Paulinha, no processo de envelhecimento do corpo e na menopausa. Pelo medo de engordar, elas já chegam aqui na consulta, quando eu vejo, elas estão tirando energia da alimentação além do que deve. E elas chegam aqui na primeira consulta e falam, não, Gabi, porque eu tô frustrada, porque eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer, eu não consigo voltar a ficar bem com o meu corpo, com a minha forma física, porque olha só, eu não como quase nada. Eu só como salada e grelhado. E eu não emagreço. Eu falo, E o então, estresse mas metabólico, né, o oxidativo, né, e daí em vez, assim, do objetivo dela, né, é manter, assim, mais, né, ativa, a jovialidade, é o contrário, Sim. né, ela acaba tendo aí um aumento dos radicais livres Exato. de uma forma que vai prejudicar em tudo, né, e até no Exatamente. envelhecimento, né, exato. Estressa ainda mais, fadiga ainda mais, falta mais energia, e principalmente se for aquela mulher que a gente falou do início da nossa matéria, que é aquela mulher que está fadigada, que está sem energia, que está sem disposição, ou seja, ela vai fadigar ainda mais, porque a estratégia feita por ela de dieta de tirar, está estressando ainda mais, está piorando ainda mais esses radicais livres dentro do nosso corpo. Então, assim, eu falo que o emagrecer, o ficar bem, né, de forma, e até na menopausa, não significa tirar alimentos, né, comer muito a menos. Não, muitas vezes o seu a menos está te prejudicando. Então, tudo é o nosso equilíbrio, mas que dá pra gente, como mulher, chegar em uma menopausa muito melhor, sem dúvidas. Por isso que quanto mais preventivo for o processo, melhor. Isso em tudo, né, hoje em dia realmente é prevenção, né. Gabi, muito obrigada aí por essa conversa. Amei, como sempre, conversar com você. Ela tem, gente, um plano lá no Instagram dela, né? Assim, é super conhecido, que é uma imersão num plano que chama Transforme-se, né? Com Gabi Ghedini, que é incrível. Para achar ali no Instagram mesmo, né, Gabi? Para elas te encontrarem, né? Isso, com certeza. Pode ir lá no Instagram, no link da bio, né, lá no perfil, tem lá os links de acesso. Essa imersão, a segunda imersão eu fiz o ano passado, e a segunda imersão agora presencial vai acontecer em agosto, que logo, logo eu já vou abrir para participar. Muito legal. E a gente tem aí sempre vários temas, né, de qualidade, com uma informação aí realmente sólida, né, com profissionais incríveis como você. Se você gostou aqui da entrevista, da conversa, manda para sua amiga tentante, para sua irmã, para sua vizinha, para sua mãe, né? Então, realmente, aí a gente teve várias informações importantes aí para todos os cuidados da saúde da mulher. Agradecer novamente você e até a próxima. Obrigada, Paulinha, eu que agradeço. Obrigada, viu? Beijo. Beijo. Gente, então, terminamos aqui com a Gabriela Ghedini. Se você gostou, encaminha aqui essa entrevista aí para todas as mulheres que estão precisando aí de mais informações sobre nutrição. E nos vemos na próxima entrevista.